A decisão acontece devido ao aumento do número de pacientes com problemas respiratórios pelo novo coronavírus. O projeto de lei é de autoria do vereador Cícero Martins. E um estudo da UFRN observou um crescimento nos últimos 10 anos da população acima de 60 anos no Rio Grande do Norte. Em tempo de pandemia, o levantamento também detectou que 71% das vítimas da Covid-19 no Nordeste estão nesta mesma faixa etária. Eles ainda estão longe de formar a maioria da população brasileira, mas crescem num ritmo acelerado, mais que todas as outras faixas etárias. Nos últimos 10 anos, enquanto a população potiguar, de uma maneira geral, cresceu 0,87% ao ano, o índice de crescimento da população com mais de 65 anos foi de 2,97% ao ano, maior inclusive que a taxa do Nordeste, que foi de 2,76%. Esse não é um fenômeno metropolitano. O envelhecimento populacional não é um fenômeno só das grandes cidades, das regiões metropolitanas. Em geral, nos municípios, quando você olha o mapa do Brasil como um todo, as taxas de crescimento de população acima de 65 anos, elas são maiores, via de regra, em todos os municípios, do que as taxas de crescimento da população em geral, da população média como um todo. O professor do Departamento de Demografia da UFRN diz que há uma década o estado tinha 242.425 pessoas com mais de 65 anos. Hoje chega a 325 mil, número que em tempos de pandemia de coronavírus preocupam. Flávio diz que na Itália e Espanha, países da Europa que já foram epicentros da doença, a população idosa representa 95% dos óbitos causados pela doença. Segundo o Observatório do Nordeste para a Análise Sociodemográfica da Covid-19, na região as pessoas com mais de 60 anos já são 71% das vítimas da doença. Olhar para a população com essa preocupação da estrutura etária populacional, saber que a população acima de 60 anos ou acima de 65 anos cresce a uma taxa maior do que a população em geral, é importante, inclusive, para modelos de previsão de casos e de mortes por Covid-19. Outro levantamento do observatório aponta que o Nordeste tem, em média, 1,3 médicos para cada 1.000 habitantes. Mas quando excluídas as capitais e regiões metropolitanas, o índice cai para 0,5. Com mais idosos também no interior, o avanço da doença nas pequenas cidades também preocupa. Na hora que você encontra os pequenos municípios com um percentual significativo de sua população e crescente percentual de população idosa recebendo esse contágio da Covid, então serve de alerta para que as autoridades deem um olhar para esses pequenos municípios também. E o governo do estado reeditou mais um decreto para o enfrentamento do novo coronavírus. E nesta quinta-feira tem início as fiscalizações das medidas para endurecer o controle de circulação de pessoas e garantir o isolamento social aqui no estado. As ações do plano intitulado Pacto pela Vida, proposto pelo Executivo Estadual, incluem as fiscalizações nas feiras livres, nas praias, blitzing em áreas públicas e no comércio. A governadora Fátima Bezerra enviou também